lá no copinho de vinho e vamos provar no fumeiro. Ai, já está quase. Isto depois não está... Olha que está tudo bem. Olha, está aqui. Agora é começar a tirá-lo. Está curadinho. Olha, sabes uma coisa? Vou pôr aqui esta toalhinha. Olha, foi da minha bisavó. Pô, Deus a tenha. Ai, que Deus a tenha e que Deus tenha piedade de nós. Olha, para ver se nos dá sorte que agora vamos fazer a prova. Isto, se tiver em condições, vai ser só É só dinheiro. Olha, vamos comprar bolinhos e logo. Burro, já fazes tu. Olha, quero lá saber do giló. Olha, eu já tenho um burro seco. Olha, espera lá. Está cá que eu estou vendo fome. Eu estava a ir lá ver o seu presidente, a que horas é que começa? A que horas é que começa? Começa, olha, é logo a seguir às 6. Depois vem aquela gente toda da Câmara e as pessoas todas, olha, as pessoas, aquilo vai ser uma festa, vou dizer, só vinho, olha, vai ser o melhor vinho, vai ser o melhor fumeiro. Ai, olha, os doces. Os doces todos daqui de bairro, cada doce, olha, até bengalas e tudo lá vão ter a vender. Tu vais pôr isso tudo. Homem, este vinho é para os dois, não é só para ti. Ora, prova lá, até vamos ajeitar aqui uma celinha salgada. Olha, sabes que aquilo vai ter música também? É uma festa, é uma madrinha do lado, vai cantar tudo isto. Também só sabes olhar para as mulheres, tu só vais fazer... Olha, não dá mesmo bolinha agachada, olha, está aqui o sal. Olha por aqui isto para este canto. Olha, este vinho verde do Baião é que é bom, José. A gente, aqui temos que começar a tirar isto porque nós temos que tirar para certificar, que é preciso vir cá os selo. Olha, como é que isto está? Diz lá. Olha, é de categoria. Olha, queres ver? Ora, espera aí, deixa ver que eu ainda vou tirar aqui mais um bocadinho do salpicão. O que é que tu dizes? Olha para isso. Olha, este é que é tamanho. Tira lá. Olá a todas e a todos e sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo sobre o pensamento e a obra de Teixeira de Pascoais. Este último vídeo tem como título Uma modernidade vinda da natureza, Pascoais, e terá como propósito apresentar uma navegação em torno da seguinte pergunta: qual a relação entre a poesia de Teixeira de Pascoais e a escrita literária de Alberto Queiro e de Fernando Pessoa? Ainda que à primeira vista pareça ser estranho e até impossível haver esta associação entre o mestre dos heterónimos e o teórico da religião da saudade, a verdade é que, segundo a minha opinião, repito, segundo a minha opinião, as minhas leituras e as minhas reflexões, é possível aproximarmos os dois poetas e as suas concepções de realidade e da natureza, se não numa relação de complementaridade, pelo menos num jogo de antagonismos, pois acreditamos que são necessárias duas pessoas para dançar o tango, e no que diz respeito à literatura, são necessários dois poetas, duas sensibilidades e dois grandes criadores para se dar início ao tango das coisas belas. Assim, neste vídeo, irei recorrer não só a algumas obras de Pascoais, tais como Os Versos Pobres, de 1949, e o livro As Sombras, a Aventura, Jesus e Pan, de 1903, como também beberei das águas das obras de Pessoa, nomeadamente do livro Páginas Íntimas e de Autointerpretação, e também irei recorrer ao famoso livro O Guardador de Rebanhos, que neste caso está presente nesta obra completa de Alberto Queiro, com edição de Jerónimo Pizarro e Patrício Ferrari. Teremos ainda tempo para escutar uma entrevista que Alberto Queiro deu a Alexander Serge sobre Pascoais e outros assuntos presentes no livro Pessoa por Conhecer. Ora, este vídeo é para mim uma grande possibilidade de reflexão em torno de dois grandes poetas, a meu ver os maiores poetas da primeira dezena, do primeiro decénio do século XX, Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa, ou Alberto Queiro. E porquê? Porque eu creio que é possível voltar a trazer Pascoais para a cena literária nacional, ou para aquilo que se chama o cânon, a partir da relação da sua obra e do seu pensamento com o pensamento de Alberto Queiro e com este livro, O Guardador de Rebanhos. Ora, como podemos então criar esta ponte entre um poeta que vive entre o Tâmega e o Marão e outro que supostamente viveu entre o Tejo Lisboeta e o Ribatejo das Lesírias e dos Largos Campos? Acredito que, desde o aparecimento do movimento da Renascença Portuguesa e da revista Águia, Fernando Pessoa reconheceu de imediato em Pascoais o grande mentor e o poeta deste movimento literariamente português, porque patriótico. A literatura, a única, a verdadeira, a grande literatura,
aquela que prevalece contra as vicissitudes do tempo e das miudezas, aquela que fala mais de nós próprios do que a realidade ou o cotidiano, costuma ser feita a partir destas grandes rivalidades, ou se quisermos, tensões criativas e imaginativas. O Supra Camões, de que fala Fernando Pessoa num dos textos que publica no jornal República, a 21 de dezembro de 1912, mas também na revista Águia, é uma reação aos poetas da saudade e à escola que se cria em torno de Pascoais. Deste modo, Pessoa vê no poeta de Amarante o grande bardo, o grande poeta nacional. Por outras palavras, o alvo a bater, a escrita, o escritor a superar. A meu ver, é possível também voltarmos a trazer o vate do Tâmega para o centro daquilo a que se chama o cânon, isto é, o conjunto de obras e autores que ocupam um espaço e uma voz ativa, presente e viva no panorama literário, académico e cultural, a partir da sua relação com Alberto Queiro. Na famosa carta que Fernando Pessoa escreveu a Adolfo Casais Monteiro, a 13 de janeiro de 1935, e eu tenho aqui o livro que já utilizei da última vez, é o livro da correspondência, o segundo volume, podemos ler o seguinte a propósito de Alberto Queiro. Por 1912, salvo erro, que nunca pode ser grande, veio-me a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis. Ano e meio, ou 2 anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá Carneiro, de inventar um poeta bucólico de espécie complicada e apresentar-lhe, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Queiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecer em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. Como é natural, Fernando Pessoa não poderia seguir rebanhos ou mestres que não aqueles criados pela sua própria imaginação pujante, de modo que o seu mestre é ele próprio, ainda que outro. Por outras palavras, um eu-outro. Alberto Queiro surge então como o poeta que fará frente à criação poética de Pascoais e à sua contemplação embevecida e metafísica da vida e da natureza. Num texto, a propósito do sensacionismo, presente em páginas íntimas e de auto-interpretação, Fernando Pessoa escreve aquilo que vamos ouvir de seguida a propósito do vate do Tâmega. Toda a literatura portuguesa clássica dificilmente chega a ser interessante. Até dificilmente chega a ser clássica. Pondo de parte algumas coisas de Camões, que são nobres, várias outras de Antero de Quental, que são grandes, 1 ou 2 poemas de Junqueiro, que valem a pena ser lidos, quanto mais não seja para vermos até que ponto ele se pode educar para além de se ter educado em Hugo. Um poema de Teixeira de Pascoais, que passou o resto da vida literária a pedir desculpa, em má poesia, por ter escrito um dos maiores poemas de amor do mundo. Se excetuarmos isto e outras insignificâncias, que são exceções precisamente por serem insignificâncias. O conjunto da literatura portuguesa dificilmente é literatura e quase nunca é portuguesa. É provençal, italiana, espanhola e francesa, ocasionalmente inglesa em alguns, como Garrett, que sabia o francês bastante para ler más traduções francesas de poemas ingleses inferiores e acertar quando eles erram. Possui a literatura portuguesa alguma boa prosa. Vieira é um mestre em qualquer parte, embora fosse um pregador. Diz-se também que é um guia da linguagem, mas isso pode-se desculpar, porque ele é um guia para Machiavelli, através da sua natureza de jesuíta.
Há coisas esplêndidas nos cronistas antigos, mas estes surgiram antes de Portugal ter dado conta de si, ausente por todo o mundo, com todos os mares abertos aos povos que não ousaram lá ir primeiro. Um ou dois poetas modernos ascendem ao interessante, mas já estão fatigados quando lá chegam e passam a dormir o resto das suas vidas literárias. Assim, Pascoais, que escreveu uma elegia que paira acima de The Last Ride Together, de Browning, com um poema metafísico de amor, e depois deste umas tantas poesias que estão abaixo do que alguém queira sugerir e que são uma elegia à inspiração de Pascoais. Depois da sua fugaz participação na revista Águia, onde faz a apologia de uma nova renascença e de uma nova poética nacional que não a de Teixeira de Pascoais, Pessoa não poupa críticas às reflexões do poeta de São João de Gatão, de modo que a sua ideia de Supra Camões pretende refutar os poetas lusíadas e a raça portuguesa como a raça de uma saudade regional. Por seu turno, Pessoa, através do lançamento da revista Orfeu com os seus camaradas de letras, pretende implantar o cosmopolitismo internacionalista através da apologia do original e da vontade de ruptura com o passado. Aliás, são três grandes pilares do modernismo português, mas não só português, também europeu e americano. Ora, Pascoais representa aqui, sob diversos aspectos, o passado. Seja por não fazer parte das novas gerações, seja por viver afastado das grandes cidades, ideal modernista do progresso e desenvolvimento, e por querer recuperar ideias demasiado pensadas e repensadas. Assim, sob a pena de Alberto Queiro, Fernando Pessoa começa a desconstruir a poesia elegíaca de Pascoais, não só a partir dos versos do pastor-poeta, mas também por meio de uma entrevista conduzida por Alexander Serge. Notemos como Pessoa coloca um dos seus mais primitivos e embrionários heterónimos a entrevistar o mestre de toda esta galáxia de pessoas de livro e de papel. O amigo que me enviou o seu livro, O Guardador de Rebanhos, disse-me que ele era renascente, isto é, filiado na corrente da Renascença portuguesa, mas eu não creio. E faz muito bem. Se há gente que seja indigna da minha obra, é essa. O seu amigo insultou-me sem me conhecer, comparando-me a essa gente. Eles são místicos. Eu, o menos que sou, é místico. Que há entre mim e eles? Nem o sermos poetas, porque eles o não são. Quando leio Pascoais, farto-me de rir. Nunca fui capaz de ler uma coisa dele, até ao fim. Um homem que descobre sentidos ocultos nas pedras, sentimentos humanos nas árvores, que faz gente dos montes e das montanhas. É como um idiota belga do Verhaeren, que um amigo meu, com quem fiquei mal por isso, me quis ler. Esse então é inacreditável. As palavras de Queiro parecem recair diretamente, não só, mas também, sobre estas estrofes presentes em Os Versos Pobres. Olhando as minhas lágrimas, descubro nódoas de monte, alvuras de luar, manhãs de abril, crepúsculos de outubro. Olhando as minhas lágrimas eu vejo paisagens a boiar, e nelas se reflete o meu desejo, raio do sol que vai beber no mar. Nesse íntimo ideal das formas imperfeitas, já nova luz murmura, de sonhos mortos, de ilusões desfeitas, há de nascer uma verdade pura. Ó lua cheia, companheira dos tristes e sozinhos, que à meia-noite andais pelos caminhos da minha aldeia. Quisera compreender, ó vento, os teus segredos, que enlouquecem os grandes arvoredos, e esses fachos que vão, na noite negra, a arder. Ó noite escura da criação, o teu sentido oculto em mim murmura, é a minha inspiração. Mas ergo a minha voz para cantar, e meu canto indeciso desfalece. É marulho de fonte, vai secar. Quisera aquela voz que se enfurece e acorda ao vento, e as ondas a levanta, e as árvores espanta, e de súbita ternura íntima prece.
Quisera arder em louco sentimento para aquecer os nus e desgraçados, ser um lar de vago encantamento e alumiar os transviados. Como tivemos a oportunidade de verificar e de escutar, a natureza esconde para o bardo do Marão grandes mistérios e metafísicas ocultas embebidas de Deus e do diabo, escondendo, portanto, o significado íntimo de todas as coisas. Em O Guardador de Rebanhos, no poema número 5, Caeiro desconstrói e parodia as palavras de Pascoais. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. O mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica. Que metafísica tem aquelas árvores, a de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda a hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Em As Sombras, a Aventura, Jesus e Pan, Pascoais volta a insistir não só na temática da saudade, mas também, e com fulgor, na vida oculta dos objetos e da natureza. Uma árvore é um fantasma. O lírio aberto, um fumo a erguer-se em haste. A própria rocha, por mais tosca e real, vista de perto, é nuvem ilusória. E nós, que somos? Nosso perfil é névoa de ternura que se esvai, de repente. Alberto Queiro irá responder aos imorredouros versos do Bardo do Marão com versos também eles sibilinos, tendo sempre o intuito de destronar a visão do mundo de Pascoais, a sua escrita, a sua obra e o seu pensamento. É interessante pensarmos que Queiro não deixa de ser uma reação ao poeta do lugar de Pascoais. Nas páginas íntimas e de autointerpretação, escreve o pai da heteronímia o seguinte: Com que se pode comparar Queiro? Com pouquíssimos poetas. Não, diga-se desde já, com Cesário Verde, a quem ele se refere como se a um antepassado literário, embora uma espécie de antepassado degenerado antecipadamente. Cesário Verde exerceu sobre Queiro o género de influência a que se pode chamar apenas provocadora da inspiração, sem transmitir qualquer espécie de inspiração. Um exemplo familiar ao leitor será a influência bem real de Chateaubriand sobre Hugo, um homem totalmente diferente, pessoal, literária e socialmente. Os pouquíssimos poetas com os quais Queiro se pode comparar, ou por nulos fazer ou poder fazer lembrar, ou por se poder conceber que tenha sido por eles influenciado, quer o achemos seriamente, quer não, são Whitman, Francis James e Teixeira de Pascoais.
Tanto Caeiro como Pascoais encaram a natureza de um modo diretamente metafísico e místico. Ambos encaram a natureza como o que há de importante, excluindo, ou quase excluindo, o homem e a civilização. E ambos, finalmente, integram tudo o que cantam nesse seu sentimento naturalista. Esta base abstrata tem de comum, mas no resto são, não diferentes, mas absolutamente opostos. Talvez Caeiro proceda de Pascoais, mas procede por oposição, por reação. Pascoais virado do avesso, sem o tirar do lugar onde está. Dá isto, Alberto Caeiro. O que quererá dizer Pessoa quando afirma que Caeiro é Pascoais virado do avesso? A meu ver, é possível apresentarmos 4 caminhos de reflexão. Caeiro ama a natureza com o mesmo fulgor primitivo e exuberante de Pascoais. Todavia, não pretende intelectualizar poeticamente aquilo que vê. Para ele, ver é tudo, e tudo o resto é nada. Em segundo lugar, Pascoais virado do avesso é apresentar-se como um mestre que aparentemente não quer ser mestre de ninguém. No entanto, Pessoa e os seus companheiros, o Dr. Ricardo Reis e o engenheiro naval Álvaro de Campos, veem no pastor-poeta o mestre insuperável na sua aparente simplicidade e no seu olhar grego sobre as coisas. Em terceiro lugar, um Pascoais virado do avesso implica alguém que estudou e que leu atenta, delicada e seriamente toda a obra do Vate e Bardo do Tâmega e do Marão, e que, feito isso, o pretende desconstruir e superar, tentando esvaziar os seus sentidos e horizontes de expectativa. Em quarto e último lugar, Caeiro é a efetiva superação de Pascoais, no sentido em que cria uma escola moderna, a escola do sensacionismo. Ao contrário do saudosismo, o sensacionismo marcará o compasso e o ritmo da poesia e dos temas dos outros heterónimos, seja pela ânsia de absorver toda a realidade, e lembremos-nos da Ode Triunfal de Álvaro de Campos, ou até da Passagem das Horas, seja pela aceitação plácida das coisas como elas são, presentes na ataraxia e no epicurismo e estoicismo clássico de Ricardo Reis. O grande argumento, a meu ver, repito, segundo a minha opinião, que poderá ser atribuído a Pascoais, reside na seguinte ideia. Sem Pascoais, não existiria Caeiro, ou pelo menos ele seria outra coisa completamente diferente. Sem Pascoais, Caeiro não teria necessidade de criar escola, nem discípulos, pois os temas a abordar seriam outros, e possivelmente o poeta a superar seria um outro. Em última análise, sem Pascoais, os heterónimos e a sua heteronímia teriam sido qualquer coisa completamente diferente e alternativa, possivelmente até mais pobre. É graças a Pascoais, portanto, e à sua relação de oposição, confronto poético com Fernando Pessoa, através de Alberto Queiro, ou de Alberto Queiro através de Fernando Pessoa, que escreve O Guardador de Rebanhos. Ora, sem Pascoais, esse livro, esses poemas, esses versos, as suas ideias, os seus temas, os seus discípulos e os seus impactos na literatura portuguesa não teriam tido o mesmo alcance. Pascoais é, no fundo e no fim, um João Batista do Marão e do Norte. Sem ele, os versos com os quais encerro este vídeo não fariam sentido. Com eles, é Pascoais quem mais sentido faz. Li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes e os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem e dizem que as pedras têm alma e que os rios têm êxtases ao luar. Mas as flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios, é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores.
Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora e que não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza.